encontro de hoje diz respeito à Revista Espírita, que nós temos com regularidade estudado presencialmente e há 2 meses para cá, virtualmente. Era sempre uma oportunidade muito grande, muito alegre reencontrar a todos presencialmente. Entretanto, para que isso acontecesse, nós acabávamos deixando de lado alguns amigos que participam regularmente conosco e não são da cidade de Bauru, ou, em sendo, têm, eventualmente, a dificuldade de se deslocar. Daí porque deliberamos passar a fazer esse estudo de forma virtual, como estamos fazendo. O tema do nosso encontro de hoje decorre de 2 números da revista do ano de 1860. São 2 temas ligados, 2 artigos, uma comunicação, aliás, 2 comunicações e comentários de Kardec ligados a um mesmo assunto, que é o assunto da reencarnação. É interessante observar porque a reencarnação não é algo que, do ponto de vista do pensamento, seja recente. Eu já devo ter presencialmente falado sobre estes livros, virtualmente eu tenho certeza de que não. Eu vou exibi-los para vocês e depois as referências completas a gente disponibiliza. Mas o Licurgo Lacerda Filho, que é alguém que estuda a doutrina espírita, produziu estes 2 volumes que eu vou colocar na tela. São 2 volumes editados pela Minas Editora e que trazem uma análise histórica sobre a reencarnação. O título da obra é A Reencarnação na História Humana. Na história humana. O título é bastante sugestivo, porque o conteúdo é extremamente sugestivo. Tá? Ele faz questão de abordar este instituto, vou chamar assim, mas de abordar esse tema da maneira mais completa que ele encontrou. E, por isso, ele, então, volta no tempo para identificar autores, identificar pensadores que refletiram a respeito daquela que, para os espíritas, se tornou uma lei natural. É curioso porque, nas hipóteses que ele apresenta no seu livro, e são hipóteses que outros livros sobre reencarnação trazem, nós temos sempre um exame da possibilidade. Da possibilidade. O professor Hernani Guimarães Andrade costumava dizer que buscavam-se indícios, sugestões, e esta é a denominação que o Ian Stevenson apresenta no seu livro mais conhecido, que são casos sugestivos de reencarnação. E qual a razão de se ter essa cautela do ponto de vista científico? Pelo fato de que as reminiscências, as lembranças que as pessoas guardam sobre a reencarnação, elas são lembranças que a pessoa eventualmente tem, mas tem por períodos curtos, às vezes por lampejos, e isto apresenta realmente um grau de dificuldade para se afirmar, olha, há uma comprovação, há sugestão de que aquela hipótese seja uma reencarnação. Após o tratamento espírita e com pesquisadores que, seguindo o que o espiritismo defende, que é a existência de uma lei, nós passamos a encontrar casos bem documentados sobre a lembrança de vidas
passadas, sobre a lembrança. E é isto que nós vamos ter hoje. No primeiro dos textos que nós vamos analisar, há, lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, uma correspondência que fala justamente a respeito de uma lembrança que, de certa forma, incomoda aquele que a tem. E ele, diante desta visão espírita, que é de tomar a reencarnação, então, por uma lei, faz parte do conjunto de princípios que o Espiritismo adota. Então, os espíritas são efetivamente reencarnacionistas. Respeitam os que não pensam assim, entretanto, não abrem mão da ideia de que esta é, sim, uma lei como a da existência de Deus, uma lei como da imortalidade da alma, uma lei como da comunicabilidade dos espíritos. Por quê? Porque são leis, são informações extremamente lúcidas, submetidas ao crivo da razão, e que nos fazem, então, deixar de perder tempo com questionamentos que não vão modificar a lei. Os questionamentos vão decorrer da nossa capacidade de aceitar ou não a informação, mas é a nossa capacidade. Então, não temos condições de trabalhar com essa questão da reencarnação. Acho uma hipótese que deva ser excluída. Perfeito. Não significa que ela não exista. Eu conheço pessoas, e não são poucas, que me dizem a ideia do espírito é uma ideia fantasiosa. E o que a gente vai fazer? Vai discutir? Vai brigar? Não. Se a pessoa entende que aquilo não está na sua capacidade de compreensão, nós entendemos mais um postulado espírita, que é o da evolução. Então, há estágios, e nos estágios, nem sempre a pessoa consegue ter esse domínio, a depender do número de experiências que teve, das informações de que foi passível enquanto esteve nas experiências, da sua vinda de outros orbes, onde o assunto ainda não era objeto de consideração, embora, como apresenta o Licurgo, a ideia de que nós temos múltiplas existências é uma ideia que permeia, que perpassa todos os pensadores que ele apresenta, sejam eles gregos, sejam egípcios, estejam mais para cá naquilo que se considera a civilização ou modelo civilizacional europeu. São ideias sempre presentes, tá? E por esta razão, sempre referendadas, sempre analisadas. O Espiritismo trabalha a reencarnação a partir de uma visão bem mais abrangente, muito mais profunda. É a ótica da justiça divina. Esta é a ótica que o Espiritismo abraça e que faz com que, então, a reencarnação seja vista como uma lei, a ótica da justiça divina. E por quê? Bem, não sendo esta a ideia admitida, ou a pessoa vai conceber que, além da existência, nada existe, e esta é uma ideia que não é espírita e nem espiritualista, vai conceber que, além da existência, há lugares destinados em razão da existência, é uma ideia espiritualista preponderante no Ocidente, a partir dessa ideia europeia, porém, não é a visão abraçada pelo Espiritismo por ser entendida como algo em desfavor da justiça divina. Por quê?
Bem, num dos textos que nós vamos ver hoje, isso aparece de maneira muito clara. Eu não vou antecipar, mas vai chegar o momento em que nós vamos passar por ele e todos vocês vão perceber, olha, é isto ou é disto que ele estava tratando, até porque deixa muito claro o Espírito na sua colocação que tal informação, no sentido de que uma existência basta para evoluir, não é correto. E eu não vou nem longe, eu peço a cada um de vocês que aqui está, e a vocês que depois terão acesso a esse vídeo, porque estará disponível na página do Centro Espírita Vicente de Paulo, eventualmente até na página, no YouTube, na minha página pessoal, vocês verão que esta ideia de uma única existência para atingir não se aplica a nós mesmos. Basta um simples exame de consciência, e não precisa ser severo. Nós atingimos um ponto de maturidade espiritual que nos habilitaria a ocupar regiões elevadas do ponto de vista dessa realidade espiritual. Da minha parte, a resposta é negativa. Não, não. Há muito por fazer, há muito por me corrigir, há muito por melhorar. Não posso pretender estar ao lado de espíritos que eu já tive a oportunidade de conviver, que eu já tive a oportunidade de estudar e cujas vidas são muito mais exemplares do que aquela que eu tenho, e muito mais as existências que eu tive. Então, nessa somatória de existências, entendo que a minha condição evolutiva ainda não me habilita a nada. Estou num mundo de expiações e provas. Para passar a um mundo feliz, preciso ter uma postura em que o bem seja a preponderância, não o bem que eu aparento fazer, porque nós aparentamos muitas vezes fazer o bem, mas é por aquilo que eu penso, pelos juízos que eu faço, e isto revela uma pequenez na minha própria jornada evolutiva, porque há momentos em que eu censuro o outro, que eu não aceito a postura do outro, em que eu critico, em que eu blasfemo certas impropriedades em relação à pessoa. Então, isto revela, porque é Jesus que nos ensinou, o que vai por dentro. A boca fala do que o espírito está cheio. Então, se eu falo, se eu penso coisas que não são benéficas, isso significa que eu tenho muito a melhorar. Ah, não, mas você melhora dessa vez e tem passaporte para... eu acho que eu não tenho passaporte para. Sendo bastante honesto e conhecendo com alguma propriedade a teologia de certas denominações religiosas, e que, então, entendem que as portas do que se chama paraíso, que se chama céu, pouco importa, é uma construção teológica feita pelo homem, não é nada extraordinária, é uma construção teológica feita por espíritos como nós, quiçá por nós mesmos, e que não se sustenta diante da racionalidade. Então, Kardec pega a justiça divina e diz, olha, ela é muito melhor do que a humana. Muito melhor. Falharia a justiça divina? A resposta é não. Evidentemente, não. Deus é a perfeição. Então, não. Ora, por que franquear, então, a evolução para quem não é perfeito? Um lugar evoluído para quem não é perfeito ou maximamente perfectível. Então, ele entende que só é possível mediante as múltiplas jornadas que vamos fazendo. E elas, as múltiplas jornadas, quando bem-sucedidas, é que nos habilitam a, então, ocupar uma posição que seja uma posição melhor, mas que está longe de ser, e isso ele faz questão de destacar inúmeras vezes, em inúmeros textos, está longe de representar atingir o progresso
numa jornada só. Está longe. Então, temos muito por fazer, muito por alterar. E, consequentemente, enquanto estivermos jornadeando, estamos avançando ou ao menos tentando avançar. A gente começa pelo texto que se chama Recordação de uma Vida Anterior. Esse detalhe da lembrança, que é o objeto de trabalho do Hernani Guimarães Andrade, é o objeto de trabalho do Ian Stevenson, do Rabindranath Banerjee e de outros pensadores, está presente na revista em 1860. Kardec recebe uma correspondência, apresenta essa correspondência, transcrevendo parte dos textos. Alguém que era assinante da revista traz, por intermédio de uma correspondência, a notícia e a carta de alguém das suas relações que diz o seguinte: perguntastes a minha opinião, ou antes, se acredito na presença ou não, junto a nós, das almas dos que amamos. Pedis ainda explicações relativas à minha convicção de que nossas almas mudam de envoltório muito rapidamente. Essa é a colocação de dois amigos que certamente tentam se posicionar a respeito de dois temas que dizem respeito ao espírito. Temos a companhia de pessoas de natureza espiritual junto a nós? Quem acha que sim, maravilha. Quem entende que não, ainda vai entender que um dia isso é facilmente compreensível. E mais, nossas almas mudam de envoltório, isto é, se sujeitam às leis da reencarnação, trocam de corpos nesse processo de avançar, e vem aí a resposta. Por mais ridículo que pareça, veja, porque muitas vezes lá, e nos nossos dias também não é diferente, assumir uma posição assim soa ridículo. As pessoas, imagina, é uma existência só, é uma vida só, né? Uma expressão para dizer, você tem essa oportunidade e acabou. Direi que minha convicção sincera é a de ter sido assassinado durante os massacres de São Bartolomeu. Ele se reporta a um evento histórico que marcou um dos embates mais profundos e tristes da história dos homens em solo europeu, quando, numa medida drástica e extremamente reprovável, foram dizimados por católicos aqueles que eram profitentes de visões reformistas. Foram mortos, os corpos foram mortos. E a pessoa guarda essa ideia e continua. Eu era muito criança quando tal lembrança veio ferir minha imaginação. Outro ponto que é tranquilo do ponto de vista da análise do Hernani e do Ian Stevenson. A lembrança de existências anteriores se faz muito, muito frequente nos primeiros anos da nova reencarnação. Há inúmeros casos, inúmeros, né? O Stevenson chega a acompanhar pais e crianças em deslocamentos para cidades muito diversas daquelas em que eles agora estavam, porque afirmavam lá haver residido numa oportunidade não muito distante. E em mais de um caso, em mais de um, né, esta confirmação
Aparece. Até aqui no Brasil, nos casos apresentados pelo Hernani, eu já tornei público em palestras e mesmo em encontros como esse de hoje, a relação, a afirmação daquele antigo benzedor de nome Cinza, que, ao reencarnar, traz uma marca de nascença na perna, e esta marca sinalizava um tipo de acidente, sem que se soubesse o que era. E desde pequeno tinha aquele jovem, aqui na região de Ribeirão Preto, não distante de Bauru, onde estamos agora. Ele trazia informações a respeito de uma simpatia por efusões, chás, ervas, que ele falava naturalmente para as pessoas que conviviam com ele em família, e a família tomava aquela informação como sendo algo estranho, porque ninguém tinha este tipo de conhecimento ali. Mas ele afirmava, todas as vezes que possível, o quanto essas coisas podiam fazer bem, e dava até as prescrições, até que o irmão tem um determinado problema e ele, então, toma a iniciativa de prescrever um composto que foi dado e levou à melhoria substancial do irmão. Ele aproveita a oportunidade para dizer, puxa, eu tenho um compromisso de resgatar uma imagem que eu tinha na última existência. E ela está na cidade de tal, e dá o nome da cidade. Aí, a família que não sabe o que fazer, porque aqueles atos eram frequentes, acaba recorrendo ao Chico, que indica o Hernani, que os acompanha. E o Hernani narra isso com a maior tranquilidade. Depois de ter entrevistado, obtido as informações, eles vão. E quando chegam à cidade, que ninguém conhece, ele os guia até uma casa na periferia, que quando chegam, ele descreve perfeitamente como era. E ao ser recebido por alguém, a primeira pergunta que ele faz desperta naquela pessoa um tipo de surpresa, porque ele pergunta sobre um poço que ficava do lado da casa. O que foi feito com o poço? E o camarada diz, olha, na sua idade esse poço não é para ser conhecido, porque esse poço foi fechado há muito tempo depois que meu irmão morreu. Depois que o meu irmão morreu, né? E ele então diz, bem, mas eu não vim aqui para falar do poço, eu vim buscar uma imagem que eu deixei aqui, é uma santa que tem aqui, que eu usava para benzer. Você benzia? Benzia, eu fazia benzimentos. Ah, tá bom, eu também faço. Ah, que joia! Então, vamos lá. Abre a casa, muito simples, e mostra para ele uma parede, repleta de imagens. E diz, olha, estão aí as imagens. Qual que é a sua? Ele pede uma cadeira, sobe e pega. Quando ele pega, o irmão senta. Mas essa imagem era do meu irmão. Você vim buscar a imagem que era minha. E olha, queria te dar um conselho. Eu me arrependo de ter feito os benzimentos, muitas vezes enganando as pessoas. Espero que você não faça isso. Não receba por aquilo que faz, tá? Porque isso não é bom para nós. E vão embora. O Hernani diz, estava comprovado que era ele? Olha, não tinha um documento, uma maneira de chegar, mas quem saberia? Eram mais de 50 santos na parede. Ele foi buscar a imagem que era do irmão, que é afirmado por aquele que está ali. Não, essa imagem pertencia ao meu irmão, as outras são minhas. Ele pegou a imagem que era dele, ele falou do poço, e o poço foi fechado depois que meu irmão morreu.
e meu irmão morreu por uma picada de cobra. Essa picada levou a sua perna a sofrer uma série de problemas e não foi possível. As marcas que ele tinha na perna revelavam isso. A desencarnação do irmão não era algo distante no tempo. Aquele menino tinha ali em torno de 8 anos. Então, ele se lembra de uma existência anterior marcada por esses problemas, etc. Aqui a gente está diante da mesma situação. Quando criança, volta a imagem dele o tempo todo. E ele, então, afirma. Quando eu li sobre essa história, que é repleta de detalhes tristes, eu ainda creio que se a velha Paris fosse reconstruída, eu reconheceria essa velha aldeia sombria, onde, fugindo, senti o frio de 3 punhaladas pelas costas. Há detalhes desta cena sangrenta em minha memória que jamais desapareceram. Porque eu tinha essa convicção antes de saber o que tinha sido São Bartolomeu? Porque, lendo o relato desse massacre, eu me perguntei: é sonho? Esse sonho desagradável que tive em criança, cuja lembrança me ficou tão viva? E faz outra pergunta: por que, quando quis consultar a memória, forçar o pensamento, fiquei como um pobre louco ao qual surge uma ideia e que parece lutar para lhe descobrir a razão? Porque nada sei. O fato é que isso me incomoda, essa lembrança me incomoda. E a lembrança das punhaladas me parece muito mais presente. Ele diz: certo, me achareis ridículo, mas nem por isso eu vou guardar menos a lembrança, a convicção. Esse é o detalhe. Se aquele que não é convicto reafirma a sua falta de convencimento, nós temos que aceitar. É a maneira como cada qual encara as coisas. Porém, tendo informações, tendo convicções, tendo certeza, nada nos impede de defender a ideia, de trabalhar a respeito do assunto, de procurar reler certos fatos, tendo por norte esse tipo de informação, porque facilita muito, muito a compreensão daquilo que nos traz. Puxa, a criança cometeu tal delito, por que que ela fez isso? Que crime horrível, uma criança, imagina, é um anjinho. Bom, essa é uma concepção que não é espírita. Primeiro porque anjos, se existentes, estão em mundos celestes. Espíritos evoluídos na Terra, apenas um passou e dividiu o tempo, antes e depois dele, na visão ocidental. Foi tão marcante a sua presença que representou exatamente essa maneira de contar. Não é como o mundo inteiro vê, mas nós estamos num país cujas origens, bases, são decorrentes desse processo civilizatório levado a efeito pelos europeus. Então, é marcante. Nós contamos, estamos no ano de 2025. Não é assim que se conta em Israel, não é assim que se conta no Japão, não é assim que se conta na China. Mas aqui, considerando essa realidade, esse ensinamento, é assim que se conta. Marcou, dividiu o tempo. Esse foi o espírito evoluído, sobremaneira, a ponto de ser apontado como exemplo, como guia, por aquelas entidades que em Paris ajudaram a trazer o Livro dos Espíritos. Então, essa ideia ficou extremamente clara, extremamente definida. Mas os outros não. Os outros estamos em jornada evolutiva. E essa é a razão pela qual
Diante de informações assim, é importante ler. Olha, pode ser um espírito em completo desequilíbrio, que na infância mesmo não foi capaz de conter os instintos que manifesta. E estas questões ligadas a esses episódios, a depender da educação que for dada ao espírito, vai deixar cada vez mais claro que somos todos reencarnados. Porque o papel daqueles que recebem um espírito como filho, numa eventual reencarnação, é o de corrigi-los em suas posturas equivocadas e não estimulá-las. É o de ajustá-los. É esse o papel que nos cabe enquanto assumimos a paternidade. Então, se você vê lá a criança totalmente perdida, mas não ajuda que ela se corrija, o sofrimento para ela fica evidente e para aqueles que com ela conviverão também. Então, a gente pode ler os fatos desde a infância sob essa ótica e ter, então, muito mais tranquilidade. Né? O que foi que eu fiz? Olha, talvez o que tenha sido o que você não fez, porque se tivesse feito, talvez tivesse corrigido. Né? Os seus exemplos não foram tão fortes a ponto de modificar a maneira que aquele espírito vê o mundo. E você, que influência trouxe para ele? Sob esse ponto de vista, nenhuma. Nenhuma. Ah, mas fiz o melhor. Sim, todos os pais buscam fazer o melhor. Todos buscam. Porém, nem sempre é suficiente. Então, a reencarnação é uma leitura muito fácil da gente observar. É muito fácil de refazer. Para esse senhor que está escrevendo, a resposta é: olha, eu não consigo explicar, mas eu não tenho como apagar isto. Se eu vos dissesse que tinha 7 anos, quando tive um sonho, e que ele era assim, eu tinha 20 anos, era um rapaz bem posto e parece que era rico. Vi-me bater-me em duelo e fui morto. Se eu vos dissesse que a saudação que se faz com a arma antes de se bater, eu a fiz na primeira vez que tive uma espada na mão, florete, espadachim, se eu vos dissesse que cada preliminar mais ou menos graciosa que a educação ou a civilização pôs na arte de se matar me era conhecida antes de minha educação nas armas, certamente vocês diriam que eu era louco, um maníaco. Bem, pode ser, mas às vezes me parece que é um clarão. Atravessa essa névoa e tenho a convicção de que essa lembrança está na minha alma. E ele avança, falando então sobre a simpatia entre almas. E ele descreve essa simpatia, descreve essa proximidade. Para terminar a sua carta, naquilo que Kardec transcreve, com o parágrafo que informa: não li nada sobre esse assunto. Quando eu voltar, e aqui denota que ele estava em viagem, talvez eu faça essa leitura e ela traga para mim algum tipo de esclarecimento, algum tipo de luz. Olha que interessante a colocação. Eu fiz questão de passar mais pormenorizadamente por esta carta, porque é ela que motiva a apresentação que dele faz Allan Kardec e a entrevista que será mantida a partir de agora com um espírito, que é aquele espírito afim que ele se reporta no parágrafo que eu nem detalhei, porque a resposta é muito mais elucidativa do que aquilo que a gente tem no parágrafo. São 13 perguntas que Kardec, então, faz questão de apresentar ao espírito que ele evoca e que, pela carta, deduz seja o guardião,
aquele que acompanha o espírito que está em viagem, reencarnado em viagem. Ao ser chamado, ele se apresenta de maneira natural e Kardec então lhe pergunta, depois da necessária introdução, se ele tem uma ideia de por que ele está vindo ali, né? Eu não quero ser curioso, diz Kardec, mas eu gostaria de constatar, se possível, um fato interessante para a ciência espírita, a da recordação da vida anterior. E o espírito diz, olha, compreendo tranquilamente o seu desejo, mas o espírito dele não pode vir. Essa é a razão pela qual eu estou aqui. Ele está ocupado ativamente pelo corpo e numa inquietude moral que o impede de repousar. Ele está no mar? Não, ele está na terra, já. Mas poderei responder a algumas das vossas perguntas porque eu tenho a responsabilidade de acompanhá-lo, de guardá-lo. Sou aquele espírito amigo que toma sob a sua tutela alguém. E vai mais, né? Diz que tem essa tutela há muito tempo. É assim que termina a troca de mensagens entre o espírito e o questionador. Já que você dispõe a responder, eu gostaria de saber se essa lembrança mencionada na carta, se ela é uma ilusão. E a resposta é: não, é uma coisa muito real. Ele estava muito bem na Terra nessa época. E por que essa lembrança é forte nele, mais forte nele do que em outros? Isso tem uma causa fisiológica ou uma utilidade particular para ele? O espírito diz: lembranças vivas assim são muito raras. Deve-se um pouco ao gênero de morte que de tal modo o impressionou que está, por assim dizer, encarnado em sua alma. Ele se lembra desse tipo da última desencarnação, se recorda dela. Agora, muitas outras pessoas tiveram morte tão terrível como a dele e não ficou a lembrança. E, de uma maneira bastante lúcida, diz: não dá para questionar a Deus, porque é que ele tem e outros não têm. Essa morte que ele teve na noite de São Bartolomeu foi sucedida de outras mortes? Ele teve outras existências depois dela? E a resposta é não, não. Com quantos anos ele desencarnou lá? Uns 30 anos. Posso saber quem era ele? Ele era ligado à Casa Coligny, que era uma das casas de pessoas efetivamente influentes naquele momento da vida francesa, no episódio de São Bartolomeu. A casa onde ele morou ainda está lá? Não, ela foi reconstruída, desapareceu. Nós gostaríamos de saber, se não fosse se for possível, o nome que ele teve. Olha, o nome não é conhecido da história, mas eu posso dizer, ele era um soldado e seu nome era Gaston Vincent. Gaston Vicente. Seu amigo aqui presente desejaria saber se ele já recebeu as cartas que ele enviou. A resposta: não, ainda não. E você que o acompanhava, olha, desde lá e agora, eu é quem tinha a responsabilidade de acompanhá-lo na reencarnação. E agora, né? A partir daqui, nós temos, então, os comentários de Kardec, que são comentários no sentido de elucidar aquilo que, para alguém que não conhece o que pensa a doutrina espírita, que entende que a reencarnação é uma fantasia, ele vem e põe as coisas a claro.
É evidente que a sessão em que esta carta foi publicada, dentro da revista, não é uma sessão que comporte um artigo para comentários maiores. Daí porque ele se limita a 3 parágrafos, nos quais aponta aquilo que é o mais importante, aquilo que é relevante quando se pensa num estudo assim. E ele começa dizendo: olha, céticos que vão se mostrar mais trocistas, né, pessoas que são sarristas, gozadoras do que sérias, poderiam dizer que o anjo deixou de guardar aquele que era seu protegido, né? Porque se efetivamente ele fosse um anjo protetor, a primeira coisa que faria era afastar a mão que tentou e conseguiu tirar-lhe a existência. E aí Kardec já completa para não deixar dúvida. Posto tal pergunta, mal mereço uma resposta, talvez algumas palavras a respeito não sejam inúteis. E é aqui que está a beleza do raciocínio que ele vai desenvolver. Porque não é hora de confrontar, não é hora de ficar chamando atenção. Vamos nos posicionar aqui, nós estamos em 1860, os embates já começavam a ficar muito sérios, e o espiritismo, na sua origem, enfrentou opositores fortíssimos, fortíssimos. Eles não tiveram êxito, não tiveram êxito. Se tivessem tido, hoje nós não estaríamos aqui conversando da maneira como estamos. Não tiveram êxito. Foram opositores, mas foram ferrenhos, ferrenhos. Vieram do clero e vieram da academia. Vieram daqueles que detinham o conhecimento e se opuseram contra o trabalho de Allan Kardec por uma questão muito simples, porque não se deram ao trabalho de ver aquilo que ele havia feito. Fizeram mesmo troça, deixaram de lado. É uma expressão ridícula, ou é algo que contraria a fé, o que não é uma preocupação nossa, não é a nossa fé, é a fé que eles têm. E se contraria a fé que detém, mantenham a sua fé. Ninguém está pedindo para pular a cerca, para mudar de lado. Aliás, o Espiritismo nunca fez isso. Nunca. Lá não fazia e hoje, espero, nem pense. Cada qual permaneça no lugar, na convicção que melhor lhe faz bem. Se quiser raciocinar, é um bom convite para que leia Kardec. Estude Kardec, é um bom convite, porque você verá que não há brincadeira. Não tem nada que não relembre a seriedade, o bom senso. Ninguém fala de contato com os espíritos com interesses mesquinhos. Ninguém busca falar da reencarnação sem apontar a necessidade de mudar a nossa própria condição evolutiva. Ninguém fala da existência de Deus sem trabalhar o estudo aprofundado das suas leis, que nos são apresentadas na parte terceira do Livro dos Espíritos, em profundidade. Leis para as quais todos nós, sem exceção, concorremos. E quando deixamos de concorrer, nós precisamos ver se a nossa atitude não representa egoísmo. Então, é esta a lógica espírita. E esta lógica emancipa, o que talvez incomode os que querem ter as pessoas subjugadas. É melhor mantê-las na ignorância, subjugadas, porque conhecimento espírita tende a emancipar, tende a tirar a pessoa do lugar em que ela se encontra, tende a ser libertador.
É muito difícil se a pessoa efetivamente conhece Kardec, tá? Vou aqui deixar muito claro esse ponto de vista, porque a gente que se afirma simpatizante do espiritismo, e isso é uma coisa. O espírita não se faz um mero simpatizante. Ele leva a sério esse compromisso. Ele estuda Kardec, ele reflete Kardec, ele medita Kardec. Ah, bom, esse é espírita. Agora também não para aí, porque não é esse o propósito. O propósito é conhecer e aplicar. Porque se a gente também não aplica, se a gente não se examina, não percebendo que os equívocos que comete precisam deixar de ser cometidos, a informação não chegou, mas ela não tem valor nenhum. Ainda é a do curioso, que vai lá para ver o que tem. Nós temos que ser os sensores primeiros da nossa própria postura, corrigirmos-nos severamente. É este o propósito do conhecimento espírita. É aí que está a base de tudo aquilo que nos foi dado a conhecer. É esta a razão, é para corrigir. Não é para, bom, continua do mesmo jeito, quem sabe o que... Não, não é quem sabe. As coisas têm uma relevância. Então, Kardec começa a explicar. Primeiro, ponto 1, olha a racionalidade. Morrer é da natureza humana. Por mais que as pessoas pensem que os seus corpos não vão ter um fim, a desilusão vai ser grande, porque nossas existências são finitas. Porém, já detemos uma informação de que os nossos espíritos são imortais. Já é um ponto fantástico. Fantástico. Se interiorizado, tranquilo. Segundo, nenhum espírito protetor tem o poder de opor-se ao curso das leis da natureza. Então, a morte pertence à natureza humana. E nenhum guardião tem o poder de opor-se às leis naturais. Do contrário, diz ele, razão não haveria para que não impedissem a morte natural, tanto quanto a acidental. Em segundo lugar, estando o momento e o gênero da morte no destino de cada um, é preciso que se cumpra o destino. E aqui é bom colocar as coisas, porque o momento da morte e, eventualmente, a forma decorrem muito daquilo que nós efetivamente optamos para exercer, para desenvolver na nossa reencarnação. Vou voltar um pouquinho na carta do sujeito. Ele disse que antes mesmo de aprender já sabia usar uma arma, que tinha verdadeira febre por aquele tipo de expressão. Andava armado, quer dizer, é alguém que entrava em combates, era inclusive um soldado. Portanto, o gênero de morte, numa luta, num apunhalamento, em decorrência de um entrevero, começa a ficar muito claro. Evidentemente, aqui há uma outra questão, a convicção de algumas pessoas foi que conduziu aquelas pessoas a serem, os seus corpos serem mortos numa determinada data. Então, nós temos aí uma conjugação de informações que devem ser levadas em conta. Depois, os espíritos não encaram a morte como nós. A verdadeira vida é a do espírito, da qual as várias existências corpóreas não passam de episódios. Para nós parece uma coisa demoradíssima, né? Nossa, 60 anos, 70 anos, 80 anos. De repente a gente olha para trás e fala, puxa, até que passou rápido. Passa rápido, sim. Muito mais rápido do que a nossa atenção permite constatar. Por quê? Porque a nossa atenção acaba sendo envolvida, se envolvendo
com episódios que não têm relevância para os nossos espíritos. Tanto é verdade que a gente se choca quando, de repente, constata a existência de uma moléstia que tem fortes condições de levar o nosso corpo a sucumbir. Mas se eu tinha tanto por fazer, depende do ponto de vista. Porque do ponto de vista material, todos temos o que fazer, mas não é o mais importante. Nós temos que ter progresso do ponto de vista espiritual. Podemos nos valer de todas as oportunidades materiais para atingir esse progresso. A pergunta é: fazemos? Porque a gente tem que ser bastante honesto. Continua Kardec, então, se presta atenção, o objetivo é de progresso espiritual. A existência, pouco importa, pois, que se morra um pouco mais cedo ou mais tarde, de uma maneira ou de outra, pois que, em definitivo, sempre é preciso chegar à morte, que, longe de prejudicar o espírito, pode ser-lhe muito útil, conforme a maneira por que se realiza. É o prisioneiro que deixa a prisão temporária pela liberdade eterna. Pode ser que o fim trágico de Gaston Vincent lhe tenha sido uma coisa útil como espírito, o que o seu guardião compreendia melhor do que ele, porque um deles só via o presente, ao passo que o outro via o futuro. Espíritos retirados deste mundo por uma morte prematura, na flor da idade, por vezes nos responderam que era um favor de Deus, que assim os havia preservado dos males aos quais, sem isto, estariam expostos. Então, veja como a visão é completamente diferente. A visão do espírita precisa ser similar à visão do espírito que ele se descobre ser. Desencarnar em idade longeva pode ser realmente algo benéfico, se nós tivermos sido úteis. Agora, se a nossa existência vai nos levar a perder oportunidades preciosas do ponto de vista evolutivo, ter a desencarnação precoce foi uma bênção, para evitar mais loucuras, para evitar outras bobagens que certamente acabaríamos por desenvolver. É muito interessante esse tipo de reflexão da nossa parte. É muito importante que olhemos as coisas pela ótica do espírito. Presentemente, nossa visão é muito limitada. Não apenas porque precisamos do óculos corretivo, que já denota a limitação, mas até da capacidade de compreender as coisas. Então, entendemos que deveríamos ter tais e quais oportunidades, mas o nosso olhar se faz só do ponto de vista material. Não é do ponto de vista espiritual. Do ponto de vista espiritual, há uma certeza que todos nós podemos ter. Nós estamos no melhor lugar, no melhor momento, com os melhores objetivos possíveis. Identificá-los, alcançá-los, é tarefa de cada um. Cabe a nós analisar isso, a nós. Somos nós que temos que perceber. E as dicas do ponto de vista espiritual nunca faltam. Mas é a questão de estar ligado e percebê-las, para ver aquilo que está fazendo. Veja como é bem interessante esse caso. É o típico caso do que se denomina ciência espírita, que é estudar um fato. É isto que é ciência espírita. Estudar um fato, sob a lógica do que o ensino espírita trouxe. Bom, tem lá uma carta de alguém que diz: eu me lembro, é assim, para um amigo, esse amigo dá notícia a Kardec, Kardec quer trazer o sujeito, quem aparece é aquele que o protegia. E diz: olha, do jeito que ele está moralmente agora, não dá para trazê-lo. Esquece. Poderia ter comparecido? Sim,
no exame do mês passado, no nosso último encontro, nós trouxemos justamente uma questão que precedia isto, que era de um encarnado comparecendo para falar, né? Quando a gente planeja o estudo do ano, leve em conta essas interligações, para que fique fácil associar. No nosso último encontro, era alguém que estava encarnado, que sai do corpo, vai até a reunião, participa, dá informações, retorna para continuar. Dessa vez, a pessoa que deveria ser evocada, e até foi, não podia comparecer. Mas veio alguém que a acompanhava e que traz, então, informações muito preciosas, todas elas confirmadoras das ideias que aquela pessoa tinha, inclusive dando nomes, falando de como as coisas aconteceram. E o que Kardec faz? Põe os pingos nos is. Olha, acontece exatamente isso. Esse espírito tinha o poder de inverter as coisas? Não, não. Então ele, como protetor, falhou? Não, não, claro que não. Tanto que está ali ao lado do protegido até hoje. É alguém que trabalha por ele. Agora, o projeto de cada um de nós é espiritual, não é o projeto material. O material decorre das circunstâncias em que nos encontramos. O projeto é de natureza espiritual. Isso fica muito claro, meus amigos e minhas amigas, no segundo texto, né? Porque esse segundo texto, ele tem a riqueza de uma comunicação, de uma mensagem que é extremamente clara do ponto de vista daquilo que ela busca revelar, né? Ela vem trazer para nós, a primeira é de julho, essa segunda vem no mês de outubro. E ela vem por alguém que remete essa comunicação para que Kardec possa publicá-la, porque ela é subscrita por um espírito que se identifica como Zenon, né? É um nome raro de se encontrar, tá? Tem todo um significado do ponto de vista das suas origens, que são gregas, né? E se nós traduzirmos, tem muito a ver com brilhar, com céu, com deuses como o do relâmpago, do trovão. Há filósofos que adotaram, foram conhecidos por esse nome, né? Porém, a figura que assina, embora não revele nada que possa acrescentar a essa expressão, ao nome, né, dizendo ter sido este ou aquele, ele faz uma dissertação com bastante riqueza e ela vem, de alguma maneira, dar aquele toque que a informação apresenta no texto precedente, mas de uma maneira muito mais aprofundada. Kardec, dessa vez, transcreve a mensagem totalmente, porque entende que esta mensagem é suficiente para cobrir certas dúvidas, certas informações que temos. Vamos a ela? A primeira coisa que o espírito chama a atenção é para o fato de que existe na reencarnação uma organização moral que Kardec já conhece. Ela não está fora da sua compreensão. Porém, eu gostaria de destacá-la. E ele o faz da seguinte maneira: sendo somente a corporeidade compatível com os atos de virtude, isto é, ter um corpo demanda práticas virtuosas.
Essa é uma coisa que às vezes a gente não pensa. E por isso escorrega por tantos incidentes de natureza moral. Ter um corpo é uma oportunidade valiosa para o espírito, que perde o corpo e a oportunidade envolvendo-se em tudo aquilo que não o eleva. E só esses atos, diz o espírito, são aptos, são necessários ao melhoramento do espírito. É por isso que raramente, a palavra é essa, raramente, numa única existência, alguém vai encontrar condições de progredir acima da humanidade. Num parágrafo, esse espírito liquida um caminhão de coisas do ponto de vista da justiça divina. Quem são os habilitados a estar em mundos celestes? Espíritos que já chegaram a esse ponto. E a gente consegue chegar a esse ponto numa única encarnação? A resposta é não. Claro que não. O que são 100 anos? E vou tomar aqui um exemplo que não é a regra. Viver 100 anos é um desafio, principalmente vivê-los lucidamente. O que são 100 anos na existência do espírito? Muito pouco mesmo. Então, a pessoa consegue? Não. E por que reencarna? Para ter atos meritórios. E os tem? A resposta também é um sonoro não, nem sempre. Acho que, como regra, e aqui estou falando de mim, os atos meritórios até estão presentes, mas num número de vezes muito menor do que seria de esperar se eu quisesse, numa única encarnação, sair do mundo de expiação e provas e me habilitar ao mundo celeste. Não vou conseguir. Não vou conseguir. Aí vem o espírito com um ensinamento que é chave de tudo aquilo que ele vai terminar por nos afirmar. Considerando que a justiça de Deus, lembra que eu disse para vocês que era essa ótica que Kardec vai seguir? Reencarnação como sinônimo de justiça divina. Incompatível com as penas eternas. É por aí que Kardec olha. Todo mundo imagina que ele olha as coisas pelo céu. E ele nem se atreve a fazer referências em profundidade sobre esse assunto. Ele olha sobre o castigo eterno, que as religiões insistem ainda em divulgar. Se você não fizer, você está condenado à danação, você vai se perder, você vai arder no fogo do inferno, você vai queimar. É aí que está a coisa. Se eu não consigo, numa única vez, progredir, a ideia de que não progredir me leva a experimentar uma pena eterna, ela é totalmente incompatível com a justiça divina. É o livro Céu e Inferno na sua primeira parte. É todo o livro Céu e Inferno na primeira parte. É a demonstração da justiça divina, que é muito melhor, mas é muito, incomensuravelmente melhor do que a humana. É Deus. É Deus. Não é alguém que tem as mesmas falhas que todos temos nesse processo evolutivo. O espírito evoluído que esteve aqui não condenava. Só dizia, não repita, para não acontecer pior. Não saía blasfemando. Curioso que os que se dizem seus seguidores inventaram tudo o resto. E divulgam isso como se fosse uma verdade. Proscrevem as pessoas, encaminham as pessoas para regiões de sofrimento que serão perenes. Então, olha, é incompatível. É preciso olhar as coisas, então, e ele põe 2 pontos. Primeiro, de um período de tempo durante o qual o espírito examina o seu passado e toma suas resoluções para o futuro. É o que nos acontece depois da desencarnação. Nós temos um período.
um tempo em que gastaremos conosco mesmo. Quem dera, pudéssemos rapidamente estar envolvidos em atividades em favor dos outros. Mas não é essa a regra. Nós ficaremos ensimesmados conosco mesmos, refletindo sobre aquilo que não quisemos fazer durante a reencarnação. Porque essa reflexão era para ter agora, hoje, para corrigir tudo o que eu fiz equivocadamente até ontem, não repetindo amanhã. Mas o que é que nós fazemos? Deixa o tempo rolar. Depois eu penso, bom, vai chegar uma hora em que você só poderá pensar. Não tem outra alternativa. É isso que o Espírito destaca. Então, esse é o primeiro momento em que você vai examinar o seu passado e vai decidir o que quer fazer à frente. Segundo, você precisa de uma nova existência em harmonia com a situação atual do seu espírito. A nova existência é harmônica com o seu grau evolutivo, não é desarmônica. E continua ele. Não falo dos suplícios, por vezes terríveis, a que são condenados certos espíritos durante o período da erraticidade. Eles correspondem, por um lado, à enormidade da falta e, pelo outro, à justiça de Deus. André Luiz começa narrando os seus próprios suplícios em nosso lar. Em nosso lar, começa narrando isto. A sua desencarnação e os anos perambulando completamente perdido. E todas as vezes que ele tem a chance, por todas as obras, né, libertação, ele volta na mesma temática. Na mesma temática. Na segunda parte de O Céu e o Inferno, Kardec também faz a mesma coisa, demonstrando claramente o quanto o espírito tem tempo para arrepender-se em razão do sofrimento que experimenta. É o expiar, o depurar-se. Puxa vida, eu perdi oportunidades valiosas. Quando não, temos a nos cobrar por aquelas oportunidades perdidas, espíritos com os quais contraímos débitos tenebrosos. E não nos perdoam, não nos perdoaram. Portanto, vão exigir de nós também recursos, atenção, concentração, retomada de propósitos. Diz ele que basta evocar espíritos para saber disso. E a revista está cheia de exemplos assim. De todos, acho que o que mais nos marca, e que a gente sempre referencia, porque está no Céu e Inferno e está também na revista marcadamente, é o espírito de Castel Naudari. É assustadora a sua história. Mais de 3 séculos vivendo na mesma realidade onde ele houvera cometido tantos delitos. E dali não saía. Foram necessários 3 séculos para que fosse possível, de certa forma, resgatá-lo. Então, percebam como a coisa é séria. O sofrer nada mais é do que ajustar-se. Não é um Deus gozador, que não nos destina a regiões disto ou daquilo. São as nossas consciências que nos acusam. Porque é isto que é o limitador do espírito. Consciência tranquila, portas abertas, oportunidades novas, mundos diferentes. Consciências não tranquilas, não resolvidas, a necessidade de programar-se. É o que ele então toma como ponto
Importante. Agora a gente, então, presta atenção nas reencarnações. Você precisa tomar ciência de que ela é útil a partir de uma coisa, assim, bem simples. E esse exemplo vocês já ouviram por inúmeras vozes, né? Pode ser de alguém como eu, que sou professor, em parte da minha atividade profissional, mas por expositores que sempre voltam a isso. Após um ano de estudos, o que acontece com alguém que está no colégio? Se progrediu, vai para a série diferente, superior. Mas se ficou estacionado em sua ignorância, tem que repetir o ano, tem que repetir a disciplina. Muitas vezes, os alunos não compreendem esse episódio. Quantos já se tornaram quase que desafetos, porque chega o final do ano e você me deixou. Eu não. Confesso que eu não tenho por meta deixar ninguém. Eu só não posso ser inconsequente. Deixar que avance alguém que não domina o mínimo. O mínimo. Eu não estou pedindo nada além do mínimo. Se você não consegue, o que significa isto? Significa para você repetir. Puxa, mas e o meu tempo? Você não faz questão dele. Porque se tivesse feito, tinha estudado. Se o tempo de estudo fosse importante, você conseguiria. E aí, às vezes, vem aquelas desculpas que eu dou risada, né? Porque as pessoas nos olham como se a dificuldade não tivesse passado pelos nossos pés. Mas eu trabalho, eu também, sempre trabalhei. Eu trabalho e estudo, eu fazia a mesma coisa. Eu preciso vir de ônibus, puxa, eu também. Me desloquei para estudar o tempo todo, de ônibus e a pé. Olha, mas então eu também era órfão de pai. Eu também precisava ajudar. Eu também tinha compromissos e nem por isso deixei de estudar. Quer dizer, que desculpa você tem? Não é aquela que eu tenho, porque eu tinha o meu problema e não pude usá-la. Então, poxa, acorda. Quer dizer, você não valorizou, nós não valorizamos a reencarnação. Qual é a lógica? Voltar a uma nova. Continua ele. Vai mais longe no raciocínio. Supõe faltas graves. Ele é expulso da escola. Pode vagar de colégio em colégio. Pode ser expulso da universidade ou ir da casa de educação à casa de correção, porque a falta que às vezes comete pode levá-lo a ser preso. Eis a imagem fiel da sorte dos espíritos, e nada satisfaz mais completamente a razão. Quer-se cavar a doutrina mais profundamente, ver-se-á nessas ideias quanto a justiça de Deus parece mais perfeita e mais conforme às grandes verdades que dominam a nossa inteligência. No conjunto, como nos detalhes, há nisso algo de tão empolgante que o espírito que começa a iniciar-se fica como que iluminado. E as censuras feitas à providência e as maldições contra a dor e o escândalo do vício, feliz em face da virtude que sofre, a morte prematura da criança e numa mesma família, deslumbrantes qualidades de mãos dadas, por assim dizer, com uma perversidade precoce, as enfermidades que datam do berço, a infinita diversidade de destino, tanto dos indivíduos quanto dos povos, os problemas até hoje insolúveis, enigmas que fazem duvidar da vontade de Deus e da quase existência dele, isso tudo fica explicado ao mesmo tempo. Um puro raio de luz se estende
no horizonte da filosofia nova, e no seu regaço imenso agrupam-se harmoniosamente todas as condições da existência humana. As dificuldades se aplanam, os problemas se resolvem, os mistérios que eram impenetráveis se resumem a esta única palavra. São explicados por ela: reencarnação. Leio o teu pensamento, caro cristão. Eis aí uma verdadeira heresia. É demais. Meu filho, não mais do que a negação das penas eternas. Nenhum dogma prático é contrário a esta verdade. Que é a vida humana? O tempo durante o qual o espírito fica unido a um corpo. Os filósofos cristãos, diz-nos ele, no dia marcado por Deus, não terão nenhuma dificuldade em dizer que a vida é múltipla. Isto não acrescenta nem muda nada os nossos deveres. Os nossos deveres. A moral cristã fica de pé e a lembrança da missão de Jesus paira sempre sobre toda a humanidade. A religião nada tem a temer de tal ensino. E não está longe o dia em que os próprios ministros, diz ele, abrirão os olhos à luz. Eles vão reconhecer, por fim, nessa revelação nova, que nada mais é o resgate de Jesus, os socorros que do fundo de suas basílicas imploravam aos céus. Eles creem que a sociedade vai perecer, mas vai se dar o contrário. Ela vai conseguir se salvar, vai conseguir despertar. É algo fácil de acontecer, a nós parece, às vezes, cada vez mais distante. Mas qual é o tempo que nós examinamos as coisas? Acabei de dizer que, no início, 1860, os embates religiosos eram seríssimos. Havia mesmo um desejo que a ciência acabou por secundar. E no Brasil, os primeiros anos do século XX, em que o espiritismo tinha ganhado corpo e divulgação, foram anos marcados por acusações que uniam ciência e religião. O espírita ficava louco, diziam os médicos, prescrevendo a internação. E Bezerra de Menezes escreve uma tese a respeito disso. A loucura sob um novo prisma. A lucidez. A lucidez de quem, diante de um conhecimento assim, para e pensa. É o que o espírito Zênon nos convida a fazer. Ele reflete sob a ótica da justiça divina e nos convida a imaginá-la muito maior do que meia dúzia de teólogos a nos condenar a penas que, dizem eles, são eternas, mas que, no limite, sabem inexistir, porque todos desencarnam e todos se deparam com a realidade do espírito, se deparam com a continuidade da própria inteligência, da consciência, das lembranças do que foi positivo, mas também do que não foi. E com isso, nós somos, então, despertados. Nazil, mas por que não guardamos essa lembrança tão clara? Seria tentar cobrar de Deus satisfações pela nossa ignorância. Já sabemos tudo isto.
O problema agora é o que temos feito com tudo isto. Porque se nós não sabíamos e os que não sabem, aí não tem por que se preocupar. Não sabem. Mas e que sabe? E quem tem essa informação? Como age? O que em nós mudou a partir da constatação em nós, pelos nossos estudos, de que somos espíritos? Não é espírita, tá? Não tenho muita preocupação em declarar-se espírita. Eu preciso mais da convicção de que sou espírito. Espírita, às vezes, é um movimento, e nem sempre um movimento que nos deixa tranquilos. Mas é o saber-se um espírito, que tem todas essas informações à disposição e que precisa corrigir, então, o próprio modo de se comportar. As duas mensagens, os dois textos da revista têm esse único propósito: esclarecer. Primeiro, porque aqueles que nos protegem não podem inverter a ordem das coisas. Então, eu não posso pedir ao espírito que me protege que faça coisas que eu não cuido de zelar por fazer. O problema é meu. Ele até me ajuda, dando-me condições de conhecer. Até aparece de vez em quando orientando-me em sonhos, em comunicações. Porém, quem é detentor do livre-arbítrio sou eu. E se estou numa nova reencarnação, é porque não me habilitei como deveria, a ficar livre dela, a ter a chance em outro lugar. O problema é, com tudo isto, e tendo a reencarnação que tenho, o que levo de progresso? O que levo da presente existência de realização efetiva? Porque é o patrimônio do espírito que importa. Tudo mais é irrelevante. Completamente irrelevante. Não devemos ser descuidados do mundo. Não, o Espiritismo nunca disse isso. Nos mandou viver no mundo, porém, conscientes de que dele não somos e que precisamos estar atentos àquilo que os nossos espíritos efetivamente fazem, porque é disto que haveremos de prestar contas. É em razão disto. Então, não se preocupem muito em proclamar-se desta ou daquela forma. Acho que isso é de uma irrelevância total. O importante é o que eu já faço sabendo-me espírito, porque isto que me será pedido. Então, ninguém tem carteirinha de livre acesso para lá, para cá. Isso é bobagem. Bobagem da grossa. Da grossa. Nós temos é que dar conta da nossa consciência, para que a reencarnação tenha sido, como esclarece o Zênon, algo útil. Porque não há pena eterna. Não. Porém, há estacionamento. E há quanto tempo talvez estejamos estacionados? Quantas oportunidades já deixamos passar? E aí aspiramos por mundos melhores? Claro que sim. Aspiramos por trabalho mais desinteressado em favor do próximo? Evidente que sim. Mas temos habilitação para isto? É só a nossa consciência que responde. Os amigos espirituais nos ajudam, mas somos nós que temos que tomar o partido da própria melhoria. Essa é a diferença do conhecimento espírita que liberta, daquele fantasioso que muitas vezes é fruto da falta de estudo. Quando a gente se debruça sobre Kardec, pega a base, estuda, sai reconfortado, mas não tem outra alternativa, sai cutucado, né? Bastante cutucado. Quer dizer, para aí e pensa, porque o objetivo é só esse. Não é da carteirinha de progresso garantido, não é fazer nada dessa. Esquece isso aqui. Isso é bobagem. Você ouviu isso, é porque você depois vou para. Não vai, tá? Acorda aí que não vai. Nós vamos ter que dar conta
do nosso progresso. É por isso que estamos reencarnados, só por isto. Então, façamos o que estiver ao nosso alcance para sermos melhores. Já. Por quê? Porque os dias que nos faltam na presente reencarnação podem ser muito úteis. Não podem só representar marasmo. Esperar para ver como é que fica, porque às vezes não fica nem um pouco bom e a gente vai se arrepender de ter conhecido tanto e ter praticado tão pouco. Era esse o recado de hoje. Desejo que vocês tenham aproveitado e fica o convite para o próximo encontro que vai se dar daqui a um mês, no assunto já divulgado e cujo texto a gente depois, para a leitura prévia, coloca à disposição de todos vocês por intermédio dos grupos que recebem comunicação sobre esta atividade. Muito obrigado e até a próxima.